Fala pessoal, eu sou Rafael Otaiano, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui trago análise e opiniões pessoais sobre política e empreendedorismo. E se você gosta desses temas, peço que considere se inscrever no canal, compartilhando também este e outros conteúdos. Vamos falar da quinta semana de governo, semana 5 de 208 porque são prováveis 4 anos de governo. Então vamos começar com o que a gente teve essa semana. Cotidiano. Ministro de Lula usou orçamento secreto para beneficiar a própria Fazenda. O que se trata isso? O ministro das Comunicações, que era parlamentar enquanto estava no mandato, utilizou do orçamento secreto. Fosse só isso, simplesmente de mandar orçamento secreto para o seu estado, ou para alguma cidade, ou para alguma obra, qualquer que fosse, inicialmente, isso é o que todos os deputados assim o fazem. Porém, neste caso específico, o que se identificou? Foram 5 milhões de reais destinados a uma cidade a qual a irmã, olha só isso, a irmã do parlamentar é a prefeita e para fazer uma obra especificamente de uma estrada. Mas olha que detalhe, essa estrada é justamente a que passa na fazenda do próprio parlamentar. Então, é basicamente essa a ideia. Se não fosse um absurdo, né, o orçamento secreto, imagina que pior do que isso é você usar o orçamento secreto para benefício próprio, porque essa estrada não necessariamente beneficia o estado, ou a cidade, ou a população, mas beneficia diretamente o parlamentar, não só no aspecto de acesso, mas inclusive no aspecto de enriquecimento, uma vez que essa estrada, ao chegar à sua fazenda, torna aí o valor do metro quadrado, ou do alqueire, ou do hectare, mais valorizado. Então a pessoa tem um ganho patrimonial, né? Então usou-se dinheiro público para aumentar o próprio patrimônio. A gente poderia ter isso. Por enquanto, ainda não tem nenhuma ação que eu saiba rolando, mas é um absurdo, né? E o mero fato dessa pessoa ter feito isso e agora ser ministro do atual governo já é o bastante para criar pelo menos um sintoma de há algo errado, né? O que vem pela frente, né? Então, bora pro próximo aí. Pacote antigolpismo entregue a Lula prevê criar guarda, regular redes e endurecer leis. Olha só como é que as coisas são. Dia 8 de janeiro, a gente teve toda aquela baderna em Brasília, onde as pessoas invadiram a sede dos 3 poderes. Até aí, algo que aconteceu, eu não posso concordar com isso, acho que toda violência é errada, né, direcionada a pessoas ou direcionada a bens, patrimônio público, né, então deixo isso muito claro. Porém, a partir disso, todo o desenrolar, já mencionei isso em outros vídeos, o fato de chamar de terrorismo, por exemplo, não é necessariamente porque tenha sido terrorismo como a gente conhece em outros países, mas ao criar essa pecha, se permite fazer atos que no primeiro momento a gente diria que extrapolam o poder, né? Um excesso na punição ou no poder. E isso aqui é só mais um, vamos dizer assim, é um pacote aliado a essa questão toda do uso da força. Então vejam vocês, criar uma guarda, ou seja, é criar mais pessoas, mais empregos voltado para segurança, para uso e finalidade específica daqueles que ali estão em Brasília. Mas se é a primeira vez que isso acontece em anos, né, qual o medo? Né? Então, assim, tem que tomar um cuidado muito grande, porque em outros países ditatoriais, esta guarda, né, do governo, a guarda da presidência da República, muitas vezes foi a que foi utilizada, inclusive, para realizarem atos antidemocráticos. Aí é para o outro lado, né? No caso de se instalar uma ditadura, ou no caso de se coibir, por exemplo, parlamentares. Então a gente tem que tomar muito cuidado, isso foi o que aconteceu em outros países. Não sei se é o caso que vai acontecer aqui no Brasil, mas de todo modo levanta, né, um grande de uma suspeita do para que isso? Será só para defender os 3 poderes? Se fosse só isso, era só aumentar as guardas atuais, estava resolvido, né? Então não se explica muito bem. Na sequência, regular as redes sociais, ou seja, mais uma justificativa para regular as redes sociais. Isso, para quem não se recorda, inclusive, já estava num certo plano de governo que estava colocado no site do TSE da candidatura do presidente Lula. Então, assim, isso já era algo que eles queriam fazer e os atos golpistas de 8 de janeiro são apenas, vamos dizer assim, a desculpa necessária para se colocar isso em voga agora, né? E o pior, vem junto desse pacote,
né? Ninguém fala de chegar e discutir isso no Congresso, debater com a sociedade. Vocês veem que aproveita esse aspecto para poder jogar, né? E endurecer leis. De novo, querer punir as pessoas. No primeiro momento, parece fantástico a ideia de que quem comete um crime, você punir duramente. A diferença é o seguinte, né? Enquanto você não discute maioridade penal, enquanto você não discute o encarceramento dos presos no Brasil, enquanto você não discute nada que de fato lida com os criminosos atuais, você cria mais leis para penalizar pessoas em atitudes que até então, o mero fato da pessoa postar na internet pode ser considerado, né, um ato antigolpista, né, ou incitação a atos antidemocráticos. E, de novo, você vai acabar cerceando o discurso das pessoas. Então, até que ponto isso se confunde com uma certa censura, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, de novo, fica aí o alerta para esse tema, a gente ficar atento nas próximas semanas. Bora para o próximo. Quando um não quer, dois não brigam, diz Lula sobre guerra na Ucrânia. Durante a campanha eleitoral, o presidente já tinha se manifestado sobre a questão da Rússia e da Ucrânia, e eu me recordo que ele havia falado, inclusive, que aquilo ali, se fosse no Brasil, resolveria numa mesa de bar, com uma cervejinha, né? Eu não sei qual é a visão do presidente sobre uma guerra, mas me parece que ela é muito mais leve do que efetivamente é. Eu imagino que ele pense que uma guerra, você vai mandar uma consulta popular para ver se as pessoas apoiam, ou você vai pegar e vai botar em votação na internet, numa enquete, numa rede social, e não é bem assim, né? Então a ideia do quando um não quer, dois não brigam, ela não prevalece. A ideia de guerra é justamente quando um quer e muito mais do que o outro, e essas nações elas vão se chocar, né? Quando dois querem é certeza, quando um quer ela pode acontecer, a única certeza que a gente tem é que quando duas pessoas não querem, de nada vai acontecer, né? Mas então assim, fica uma fala que, de novo, para um presidente da República tratar de forma tão banal, né, uma guerra que está acontecendo do outro lado do mundo, né? Quando foi o presidente anterior, a mídia caiu matando, né? Todo mundo criticando bastante as falas. E agora, quando tira-se por menos uma guerra, ninguém fala nada. E nessas horas eu fico me perguntando, né? Cadê essa pessoa que se importa tanto com a vida humana, que valoriza os Yanomamis que estão passando fome no norte do nosso país, mas não valoriza os ucranianos ou os russos que estão morrendo numa guerra neste momento? Então, assim, de novo, nessas horas a gente se pergunta, será que essa pessoa realmente se importa com a vida humana ou ela, de fato, usa esses argumentos para, de novo, passar o recado que quer? E qual é o recado que se passa aqui, né? No fundo, essa frase veio quando o Brasil se negou a enviar munição para a Ucrânia. Quanto a isso, eu não vou ser de forma nenhuma leviano, até porque eu acho que o Brasil realmente não tem que se envolver em guerras de outros países, nem mandando munição, nem mandando gente. Acho que esse não é o nosso caminho. Ao contrário, se o Brasil em algum momento tiver que se envolver, que seja como o Brasil se envolveu em outros momentos, com ajuda humanitária, apoiando as pessoas, porque é isso que de fato importa, porque governos decidem por guerra, né? A revelia do que as pessoas, o cidadão muitas vezes quer. Então é nessas horas, acho que se o Brasil em algum momento tiver que se envolver, nós temos que fazer isso, preocupado com as pessoas, cidadão, e dando ajuda humanitária. Acho que no máximo é isso. Então nesse aspecto, ao não mandar munição, o presidente Lula acerta. Mas o seu discurso, para mim, ainda parece um discurso muito desprovido de quem realmente tem importância do ser humano como sua premissa mais forte, né? Vamos para o próximo tema aí. Lula, de novo, ele não sai dos holofotes, sobre morar em hotel. Sou um sem casa, sem palácio, né? Todo mundo sabe, e aí parece até que todas as mídias quiseram explorar muito isso, tanto quanto explorar o caso dos Yanomamis, a mídia também explorou o grau de deterioração do palácio, né? O grau de destruição do palácio, até me enrolei aqui. A ideia é sempre, de novo, joga para a mídia o que está acontecendo. Mas ninguém efetivamente fala que o presidente está morando num hotel, não é num hotel muquifo, um hotel meia-boca. Está num hotel top, né? Tudo sendo pago. E aí a ponto do presidente vir fazer uma brincadeira ou uma fala do sou um sem casa, um sem palácio, fica parecendo que é um aceno para quase eu sou um sem teto. Só faltou ele falar isso, né? Então assim, para bom entendedor, meia palavra basta. Ele manda aquele discurso. Depois, numa condição de coitado, a vítima, né? Não, eu vou falar com o ministro, porque deveriam agilizar, eu quero ir para minha casa.
Galera, sinceramente, um homem de 70 anos, presidente de um país, ele pode morar absolutamente onde ele quiser. Então, fazer esse discurso não parece o discurso de quem está levando a sério. Parece o discurso de quem está muito mais na brincadeira, na chacota. Mas, no fundo, qual é a ideia? Fazer críticas até então ao presidente anterior ou aos cuidados com o palácio. E vocês veem que a mídia gosta disso. A mídia não está falando até agora de que nada foi feito com relação à moradia no Brasil. É isso que eu acho mais interessante. A mídia até agora não tem falado sobre programa Minha Casa Minha Vida, sobre as questões de habitação no Brasil, sobre quais são as iniciativas do governo para reduzir o déficit habitacional, nada disso. Mas em compensação é isso aí, ó. Eles dão palco para isso. Para o presidente da República falar, sou um sem casa, sou um seu palácio, tão coitado, né? É absurdo. E nessas horas, quando eu trago isso para vocês, é justamente para vocês perceberem como que os nossos representantes, muitas vezes, parece que levam na brincadeira, o que significa que eles estão, assim, altamente distanciados da necessidade da população, e como que a própria mídia também, às vezes, dá palco para umas coisas, assim, tão bobas, tão absurdas, e não dão a devida importância para o que é necessário. Então, assim, fica aí esse toque para a gente poder observar e quero que vocês compartilhem comigo quais outros temas vocês acham que a mídia também faz isso e quando os governantes também não estão nem aí para a população e só joga esses chavões aí, tipo, ridículos. Bora pro próximo. Política, sempre política. Governo volta atrás e tira sigilo da lista de convidados da festa da posse. Esse aqui foi um verdadeiro balaio de gato. O que aconteceu? O governo Lula, empossado, vai lá e tira o sigilo dos cartões corporativos do presidente anterior. Isso dá um verdadeiro bafafá. A mídia toda, vamos dizer assim, extrapola até em querer usar isso por muito mais tempo. Gente morrendo no Brasil, gente passando fome, etc. Mas eles querem falar do cartão corporativo. Enfim. E aí, de repente, faz a festa de posse do presidente e depois, quando foi verificar quem eram os convidados, o que foi que o presidente Lula fez? Sigilo. A sua equipe foi lá e colocou sigilo na lista de convidados. E aí foi o que deu pano para manga. Porque você quer abrir o sigilo do outro presidente no que diz respeito aos gastos, mas para os seus gastos ou para a sua festa você não quer abrir a listagem de pessoas? Então, de novo, mais uma daquelas de 2 pesos, 2 medidas. Para os meus inimigos, a força dura da lei. Para os meus amigos, aquilo que convém. E nesse caso não é nem para os amigos, é para si. Então, assim, quando caiu matando toda a população, um monte de gente, rede social, criticando bastante, e ficou muito claro que esse era um tiro no pé, o governo foi lá, voltou atrás e tirou o sigilo da lista de convidados da festa da posse, que inclusive incluía aí também o presidente Maduro da Venezuela. Então, assim, de novo, quando a gente volta lá atrás no passado, lembra, durante as eleições não podia fazer relação do candidato Lula com ditadores. E, no entanto, agora, ao fazer a festa da posse, Lula convida os ditadores. Mas quem você convida para sua festa na sua casa? Somente os seus amigos, né? Você não sai convidando aleatoriamente. Então fica de novo a pergunta, né? Será que de fato existe uma convivência, um ânimo de apoio e relação com esses ditadores de outros países ou apenas por, vamos dizer assim, por educação foram convidados, né? Isso não tem claro. E, de novo, sigilo para uns e não sigilo para outros, não é isso que a população quer. A população quer transparência. Acho que todos nós estamos cansados dessa conversa fiada de político que, no final das contas, quer fazer as coisas por baixo dos panos ou sem as pessoas saberem. Nós elegemos pessoas para que elas possam nos representar. E a primeira coisa de representar bem as pessoas é o que a gente chama de prestar contas. E, para isso, transparência. Então, já passou da hora de uma governança corporativa dentro do nosso governo. Então, vamos para a próxima do dia. Lira e Pacheco reeleitos, qual o impacto para o governo Lula? Um impacto extremamente positivo, né? O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco foram reeleitos para a presidência da Câmara e do Senado. Todos os dois foram apoiados pelo presidente Lula, pela máquina governamental e pela base aliada do governo, né? Mas para que isso? Para que justamente a gente pudesse ter a tão famosa governabilidade. E o que é isso em termos mais simples? É tudo que o governo passar, né, de legislação, de medidas provisórias, ao invés de ficar naquela fila, né, que os presidentes
poderiam colocar e deixar isso sem nunca nem ser apreciado nas casas, havendo essa convivência harmônica, esse apoio, a tendência é que tudo que o governo protocolar, rapidamente a gente vai ver esses temas sendo discutidos. O que não significa que sejam temas do interesse da população, mas é de interesse dos políticos, né? Então, para o governo Lula, o impacto é muito positivo, vai ser muito bom, porque as coisas vão ser velozes ao serem apreciadas. Para o Brasil, essa é a pergunta, né? Porque se a gente se recordar nos últimos 4 anos, ou pelo menos nos últimos anos, onde Lira e Pacheco estavam à frente das casas legislativas, muitas foram as vezes que eles não levaram a voto uma série de temas, inclusive pedidos de impeachment, né? Seja de ministro, seja de presidente, nada disso sequer foi apreciado, né? E o Brasil muitas vezes demanda isso, a população requer isso. Então, de novo, quais são os temas que vão ser levados a cabo, não sei, mas o impacto para o governo Lula acho que é extremamente positivo e para eles só os fortalece diante dos seus mandatos, porque cada vez mais o poder que destrincha disso é muito grande. Então, acho que essas são figuras, inclusive, que talvez daqui 4 anos a gente pode ver de novo na política aí, que vão vir para mais uma reeleição. Bora para o próximo. Marcos Duval revela suposto plano de Bolsonaro e Daniel Silveira para inviabilizar a posse de Lula. Isso aqui eu tenho até vergonha de falar porque eu sou capixaba, né? Então, assim, parece que o meu estado só sai na mídia quando é alguma coisa negativa. Isso é um absurdo, porque a gente tem muita gente séria, muita gente competente, muita gente fazendo um bom trabalho. O Marcos Duval, inclusive, já saiu na mídia muitas vezes, nosso senador, por ter realizado algumas boas ocasiões. Porém, dessa vez, é uma situação assim totalmente absurda, criada no meio do nada. Para quem não sabe o que está acontecendo, né, o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, estava numa live com o pessoal do MBL. Né, o Arthur Moledo Duval, o famoso Mamãe Falei, né, e se eu não me engano o outro que estava na live era o Renan, que é um dos integrantes do MBL. E naquela discussão ali de tentar se mostrar como um parlamentar injustiçado, que as pessoas criticam muito, que não veem o esforço dele, ele acaba revelando o que seria um plano do Daniel Silveira, parlamentar, e do então presidente Bolsonaro para mudar os resultados assim da eleição. Em que aspecto? De modo que ele seria colocado uma escuta e aí o Marcos Duval iria conversar com o ministro e aí o ministro tentando fazer o ministro se conectar com o Lula numa fala para que isso pudesse ser utilizado. Só que assim, não fosse bem estranha o contexto da fala, ele já mudou a versão pelo menos umas 5 vezes, né? Tanto é que isso inclusive se tornou objeto de investigação pela Polícia Federal por ordens do próprio ministro, porque, de fato, se existe alguma coisa, precisa ser investigado. E se não existe, tem que tomar muito cuidado, porque você está, inclusive, fazendo aí, além de um falso testemunho, né, você está fazendo uma alegação de crime inexistente. Então, assim, tem que ser avaliado. E aí, nessas horas, a pergunta é o seguinte: se o senador tinha tanta convicção de que isso era errado, por que na época ele não falou? Por que na época ele não tomou as devidas proporções? Mas agora, depois, o processo já passado, o presidente Lula já foi empossado, as coisas já estão caminhando para a harmonia, né, do Brasil, né, união e reconstrução, como diz o tema do atual governo. Para que jogar isso na mídia? Fica parecendo aquela busca por holofote. Então, assim, ficou uma coisa bem ruim, isso foi péssimo para o próprio parlamentar, né, resvala no governo anterior, porque, de novo, traz mais um tema negativo que coloca em xeque, inclusive, a credibilidade do governante anterior e dá mais munição para o governo atual tirar o foco do que realmente precisa ser feito no Brasil. Então, de novo, ao invés da gente discutir a fome de todos os brasileiros, não só dos Yanomamis, ao invés da gente discutir as moradias, o déficit habitacional das pessoas, a gente fica discutindo outras coisas. Ao invés de a gente discutir segurança pública no Brasil, a gente pega e fala de não mandar munição para a Ucrânia. O tempo inteiro parece que a gente está discutindo as coisas sem importância ou com menor importância do que aquilo que efetivamente impacta na vida das pessoas. Então foi isso, né, que eu acredito que o senador conseguiu, né, trazer mais um assunto para a gente ficar vendo na mídia enquanto o que realmente importa não é discutido, não é feito, nada é apresentado. E digo mais até, nessas horas, se você conecta a questão do pacote antigolpismo com um tema como esse, só permite ainda mais facilitar o trabalho de quem quer que seja que queira endurecer leis
para que diz respeito à manifestação das pessoas, seja em rede social, seja em forma presencial, qualquer tipo de manifestação, porque a gente nunca sabe se do outro lado alguém vai julgar que isso é antidemocrático e pode, inclusive, chegar e falar assim, olha, isso aí que você fez agora é crime. A gente não sabe, né? Cria um clima de muita incerteza. Então, de novo, senador do meu estado, infelizmente, mandou mal. Bora pro próximo aí. Queda do dólar deixa a moeda abaixo de R$ 5,00 após reajustes. E aqui eu quero falar com você, né? Dólar flutua todo dia, o dia inteiro, por uma série de fatores, né? Fluxo cambial, condições do governo, novas informações, até discursos dos nossos presidentes. E isso todo mundo já sabe, né? Pois é, mas quando o dólar caiu abaixo de R$ 5,00, a primeira coisa que os apoiadores deste governo atual, do presidente Lula, fizeram é dólar abaixo de R$ 5,00, faz o L, menos de 1 mês e meio de governo, já estamos vendo isso. Galera, não caiam nisso. Isso é, inclusive, desonestidade intelectual. As pessoas não podem fazer isso. Como se o governo tivesse feito, o governo não fez absolutamente nada até agora que empate para o dólar cair, porque as reformas estruturais do nosso país, que têm impacto econômico, ainda nem sequer foram votadas ou foram sugeridas. Então a pessoa falar isso pra gente é muita sacanagem, não caia nessa. Rafael, então o que é que pode levar o dólar a cair? Fluxo cambial, entrada de dólares no nosso país. Mas por que o estrangeiro vai estar comprando o Brasil? Para que o estrangeiro vai estar mandando dólar para o Brasil? Muito simples. Hoje a taxa de Selic, a taxa de juros do Brasil, é de 13,75. A nossa inflação está girando em torno de 5,75, 6. O que significa isso, pessoal? Nós estamos falando de 7, 8% de juros reais em cima do dinheiro do investidor. Eu não estou falando aqui do pequeno investidor, estou falando de investidores gigantes do mundo inteiro, fundos e até outros países. Para essas pessoas, o Brasil não é um país que tem tanto risco de instabilidade. Quando você olha para a dívida PIB do país, o Brasil ainda está numa posição muito confortável quando comparado a outros países. Logo, um país democrático, um país com uma certa estabilidade, não apresenta tanto risco. E apresenta uma taxa de juros real que é fantástica para um grande investidor. Então, essa é a razão de ter dólares entrando no Brasil. E quando você tem dólares entrando no Brasil, a tendência é você valorizar o nosso Brasil. Quando você valoriza o Brasil, o real se valoriza em relação ao dólar, a cotação cai. Então, assim, sendo bem específico, tem N outras explicações para poder dar, mas essa é a mais simples para, assim, não deixem as pessoas manipularem vocês com esse sentido de que em menos de 1 mês e meio o governo chegou resolvendo. Calma. Não é assim. Tanto não é assim que na data de hoje, se você for analisar, o dólar já voltou para casa dos 5,15, 5,17. Então, assim, baixou, passou pela faixa dos R$5, mas já voltou acima dele. Então, seria dizer o quê? Que em uma semana o governo estragou tudo o que foi feito? Não é bem assim. Então, assim, só trazendo essa clareza para a gente não ser manipulado. Então, bora voltar para o próximo tema aqui. Seguimos. Lula diz que a acionista das Americanas cometeu fraude que pode chegar a 40 bi. De fato, já tinha mencionado em vídeos anteriores, lojas americanas, fraude aberta, 40 mil, não posso nem dizer que é fraude, porque ainda não está comprovado, mas assim, problemas de contabilidade, e a gente pode dizer aqui, contabilidade criativa, porque botaram o saldo devedor num valor sacado, uma coisa bem estranha, enfim, de até 40 bilhões de reais. Qual o problema quando o nosso presidente menciona isso? No contexto da entrevista que ele estava dando, ele fala o seguinte, que um negócio aqui no Brasil, o mercado ele chia bastante, mas aí tá lá as lojas americanas com 40 bi de rombo e o mercado se permanece em silêncio. Pessoal, vamos lá. Quando o Brasil tem um rombo, significa que este rombo ele impacta absolutamente todos os brasileiros, 220 milhões de pessoas brasileiros, pagadores de impostos, trabalhadores, empreendedores, todo mundo. A responsabilidade do governo é para com todo e qualquer cidadão. As Americanas são uma empresa privada.
Quando ela tem um rombo, ela impacta os funcionários, ela impacta os seus fornecedores, ela pode impactar os seus clientes, ela impacta naturalmente os seus acionistas. Mas veja, o fato dela ser privado significa que o dinheiro é daqueles que ali investiram e não do pagador de impostos. Então, assim, o impacto deste rombo é concentrado naqueles que têm alguma relação. Então, veja, não dá para comparar alhos com bugalhos. Rombo no poder público preocupa sim a todos os brasileiros. Rombo numa empresa privada impacta as pessoas que têm alguma relação comercial com aquele pessoal. E aí, na sequência, ele ainda vem e fala uma frase tipo assim, vai ser igual o Eike Batista. Por que isso é ruim? Porque veja você que uma empresa privada, ela vai levar o caso dela à justiça para poder pedir recuperação judicial. Amanhã ela pode querer tomar crédito com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, ou até pedir investimentos do BNDES para fazer uma expansão. Quando o presidente da República fala uma frase dessa, vamos lembrar que todas as pessoas que estão à frente desses locais foram indicadas por ele, da Caixa, do Banco do Brasil, do BNDES. Se essas pessoas que teoricamente são funcionários do presidente da República ouvem essa frase, eu faço a pergunta para vocês. Será que essa empresa privada, mesmo que ela mude todas as características dela, vai receber crédito dessas empresas? Banco do Brasil, Caixa Econômica, do próprio BNDES? Talvez não. Porque talvez essa mensagem possa ter sido uma mensagem subliminar. Então, assim, ninguém olha por esse lado. Então, de novo, o presidente da República pode sim se manifestar, deve se manifestar, mas é aquilo que a gente sempre fala. No governo anterior, a mídia caía matando, quando se falava qualquer coisa, como tipo assim, imbecilidades, desrespeito, qualquer coisa que pudesse ser feita, a mídia caía matando e responsabilizava o presidente da República justamente dizendo o seguinte, olha, você está quase que fora do que você está extrapolando o seu cargo falando coisas que não deveriam. E agora, nesse momento, parece que tudo pode. As brincadeiras podem, as falas desconexas podem, e isso não tem impacto nenhum. Tem impacto sim, um presidente da República deveria ser responsável por absolutamente todas as palavras que saem da sua boca, entendendo que elas sim têm impacto no mercado, elas assim impactam a vida de todos os brasileiros do país, inclusive internacionalmente, não uma empresa privada, por maior que seja o prejuízo. E se o prejuízo houver, ele vai impactar primeiro as pessoas que ali estão. Então, assim, eu, de novo, critico muito essa postura do falar o que vem à cabeça, porque até para gravar aqui eu penso antes no que eu vou falar para as pessoas, de forma a não desrespeitar ninguém, de forma a não causar prejuízo a ninguém. E esse eu acho que é um cuidado que todos nós queremos que as pessoas tivessem. Então, vamos seguindo aí. O que é regulamentação de redes sociais e como ela funciona em outros países? Eu não vou nem falar como ela funciona em outros países, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, Esse tema de regulamentação das redes sociais já tinha surgido durante a campanha eleitoral. Num dado momento, ela foi objeto de discussão entre ministros da Suprema Corte do nosso país e do então candidato Lula. E agora volta à baia esse tema, onde ministros da nossa Suprema Corte vão estar propondo regulamentações para o presidente da República, para este governo. Qual é o problema, ou o que eu acredito que é temerário aqui? Mesmo, e aí deixo bem claro, mesmo os nossos ministros da Suprema Corte também são cidadãos, também são eleitores. E eles, nesta condição, deveriam enviar as suas sugestões de lei, de regulamentação para os parlamentares. Deveriam conversar como pessoas. Quando eu vejo figuras que estão à frente de instituições, na figura da instituição, sugerindo legislação, isso me deixa muito preocupado. Por quê? Nós temos os três poderes que são independentes entre si. Então veja bem, ao legislativo cabe fazer as leis, ao executivo executá-las, ao judiciário julgá-las. Quando eu começo a ter um judiciário que propõe leis, olha só como é que a gente corre um risco aí de ter uma certa
invasão de espaço de um poder no do outro. Né? E, de novo, esse não é o tipo de ação que vai gerar a harmonia dos poderes, estabilidade da República Federativa do Brasil. Ao contrário, isso vai gerar ainda mais tensão. E aí, fecho esse tema com o seguinte: regulamentar a rede social. Será que é realmente isso que a gente quer? Né? A gente está num momento onde as pessoas sequer, muitas vezes, falam a sua opinião por medo de retaliação, né? Por medo de incorrerem em determinados crimes. Né? Quando você pega o pacote antigolpismo, quando você pega regulamentação de redes sociais e nova legislação, endurecimento de leis, até que ponto isso vai ser bom para tornar o debate brasileiro, inclusive digital, organizado, né, cidadão, democrático, e até que ponto, de fato, a gente vai limitar a liberdade de expressão das pessoas ou até gerar talvez uma censura prévia. Então, de novo, é um tema extremamente delicado, ninguém deveria apoiar isso. Tem uma frase, inclusive, que diz: posso até não concordar com o que você fala, mas defenderei eternamente a sua liberdade de assim fazê-lo. Então, de novo, eu acredito muito nisso e tenho sérios receios com relação a essa questão da regulamentação das redes sociais, tema para a gente ficar atento. Bora para o próximo. Alckmin, o nosso vice-presidente agora, então saindo da figura do presidente, e o nosso vice-presidente agora, vice-presidente Alckmin, questiona juros altos na véspera do Copom e diz que é preciso agir por custo de capital mais barato. Vamos lá. Como vice-presidente da República, né, que também está numa figura de ministro da indústria, né, ele deveria saber, e eu acredito que sabe, que juros são uma série de questões para poder serem definidos. No caso do Brasil, juros altos são para conter a inflação. Inflação que é ocasionada, de novo, por uma série de fatores, né? E muitos deles que, inclusive, está na mão do governo resolver. Né? Reformas administrativas, desburocratização, reforma tributária. Né? Com certeza, se o governo fizer isso, eu tenho para mim que a gente vai tornar o Brasil um ambiente muito mais fluido e não burocrático para se empreender, para se comercializarem as coisas. Naturalmente, você vai ter uma inflação menor, crescimento maior, e se você diminuir a inflação, você já vai vir baixando a taxa de juros assim, na base. Acontece quase que simultaneamente. Então, o que tem que ser feito precisa ser encarado. Né? Agora, esse tipo de questionamento, aí eu vou dizer aqui, né, fica parecendo uma coisa meio que organizada. Quer ver por quê? Passa o próximo aí, por favor. Lula chama Selic a 13,75% de vergonha. Não combina com nossa necessidade. Então vamos lá, muita atenção. Se vocês não observaram, eu estou trazendo para vocês. Não foi só o vice-presidente da República, o presidente da República, ministros, deputados que estão na base do governo. Uma série de pessoas agora, de esquerda, estão falando muito da taxa de juros alta, independência do Banco Central é bobagem, isso não condiz com a nossa necessidade. Mas que necessidade é essa? Eles vão sempre argumentar que é a necessidade de crescimento do país, a necessidade das pessoas de acessarem crédito, de poder fazerem as coisas. Mas veja bem, nós sabemos que este governo tem um viés estatista, um viés de controlar a massa através daquelas ações um pouco mais populistas. Baixar a taxa de juros é tudo o que eles gostariam, porque se você baixa a taxa de juros e o crédito fica barato, as pessoas começam a se endividar com mais facilidade. Mas o que significa se endividar com mais facilidade? Significa que elas vão acessar o dinheiro para fazer o que elas querem. E se as pessoas de fato estão fazendo o que elas querem, comprando o que elas querem, elas vão estar vivendo a vida e não vão estar se importando com o que o governo está fazendo. Mesmo que elas estejam literalmente piorando a sua vida, criando um castelo de cartas que vai embora com o vento, né? Comprando as coisas e deixando uma dívida aberta depois. Mesmo que toda essa conta seja paga pelo próprio governo, que depois vai lá e faz uma renegociação das dívidas e joga para frente. Então, assim, no final do dia nós sempre pagamos essa conta. Então, assim, tudo que não for real é artificial. E aquilo que é artificial não constrói legado. Então, de novo, a necessidade desse governo era justamente estimular a economia jogando dinheiro barato, o famoso crédito subsidiado. Só que quando você tem 13,75 de taxa de juros, fica difícil fazer isso.
Agora, o que o Lula não conta para vocês e que o nosso vice-presidente também não contou é que durante o governo Lula, ali na parte de 2008, a taxa de juros também era 13,75. Ela chegou até bater 14 um pouco antes. Então, assim, essa taxa de juros que ele está vendo agora, inclusive, ele já conviveu no governo dele lá atrás. Então, assim, se era absurdo hoje, por que não era absurdo lá atrás? Porque não tinha muito o que falar naquela época, já que a taxa de juros estava ocorrendo nesse patamar no governo dele. Agora ela vem de um outro governo, então, de novo, tudo para criticar os outros, nada para assumir responsabilidade por si. E aí eu quero que vocês percebam que dentro deste governo, muitas vezes eles definem temas e parece que toda a base, todos os ministros, todos os deputados se organizam para só falar daquele assunto. Foi assim com os Yanomamis e agora está sendo taxa de juros. Inclusive motivam agora manifestações da sociedade. E quem vocês acham que vai vir para a rua fazer manifestação? Eu já posso antecipar aqui para você que vocês vão ver movimentos sociais, seja do sem teto, seja do sem terra, muitos movimentos escolares, de jovens, das universidades públicas. Qualquer tipo de movimento eu acredito que vão ser os movimentos que vocês vão ver na rua reclamando da taxa de juros. Tenho certeza que vocês vão ver isso. Movimentos de trabalhadores, uma série de coisas que é justamente o que eles usam, quem eles usam de massa de manobra, né? E aí é isso que eu falo para vocês. É tudo orquestrado. Então, o chefe começa a falar de um tema, naturalmente a sua estrutura vem falando desse tema, logo a mídia compra essa ideia, encampa e aí eles mandam para a massa para eles poderem fazer e aí justificar qualquer ação, né? Tá vendo? A população está pedindo, precisamos discutir a independência do Banco Central, para no final das contas fazer o quê? Botar lá alguém que é mandado por eles, baixa a taxa de juros na marra e aí tá tudo muito bom, porque aí se a taxa de juros for, sei lá, 6%, dá um crédito de 3% subsidiado para o pequeno, para o microempreendedor, todo mundo feliz da vida, e aí as pessoas vão viver a sua vida maravilhosamente bem, e daqui 4 anos, paizão, queremos você de novo, né? Viva a picanha e a cerveja. Galera, não é assim. Então, assim, cansei de ver as pessoas serem usadas e manipuladas com esse discurso, e a gente precisa parar com isso, né? Abrir os olhos das pessoas. Bom, aqui eu vou chegando ao final e aí vou olhar de novo, eu e você aqui no final, para poder trazer. Tudo isso aconteceu ainda sem oposição. Você pode não acreditar, mas somente ali em 1º de fevereiro que os novos deputados e senadores que foram eleitos em 2022 é que foram empossados. Então significa dizer que nas primeiras, sei lá, 4, 5 semanas de governo, nem sequer havia oposição para questionar, para discutir, para brigar sobre nenhum desses temas. Então agora é que a gente vai começar a ver o que realmente vai acontecer no nosso Brasil. Será que daqui para frente vai ser só melhoras? Né? Harmonia, união e reconstrução? Será que daqui para frente é ladeira abaixo? Né? E por que eu digo isso? Porque, inclusive, já teve deputado dizendo que, entre aspas, viu, no parlamento daqui para frente será guerra, pois fizeram isso conosco nos últimos 4 anos. Né? Então, veja, quando a oposição vem na oposição só pela sanha de ser um opositor, né? Isso, inclusive, é ruim para nós. E aí eu não me importa se você é de esquerda ou de direita. A oposição tem que ser uma oposição consciente. Aquilo que é bom para o brasileiro, aquilo que é bom para o país, é bom para o cidadão, nós devemos apoiar. Não importa se é de alguém que a gente tem como, sei lá, oposição. Né? O que é bom deve ser apoiado. E o que é ruim, aí sim nós temos que ser opositores até o final, não podemos deixar passar. Então, assim, deixo aqui minhas contribuições dessa semana. Espero que vocês possam acompanhar este e outros conteúdos. De novo, reforço a ideia de vocês se inscreverem no canal e compartilharem esse conteúdo. E deixa aqui seu comentário. Quero saber. Siga também nas redes sociais, interajam comigo e até a próxima semana. Valeu!